Aleluia. Abra as vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo de número 13, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, porque o melhor Deus tem para mim e tem para ti. Aleluia. O Senhor disse: crê, verás a glória de Deus. É preciso nós crer na igreja, porque se nós não crer, aleluia, nós não recebemos as bênçãos do Senhor. Aleluia. Vamos meditar em dois versículos, 21 e o 22, em nome de Jesus Cristo. Êxodo, aleluia, capítulo de número 13, versos 21 e 22, que diz assim: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. E nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Amém, igreja? Toma teus assentos e glorifique ao nome do Senhor. Aleluia, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela vai dizer para mim e para ti. Aleluia. Deus, ele separa um povo na terra. Aleluia. Unge um povo. Aleluia. Para que deste testemunho. Aleluia, da glória de Deus. Aleluia. Representasse a Deus na face da terra. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer: o povo, depois de ter sido multiplicado, aleluia, no Egito, no tempo determinado do Senhor, aleluia, Deus agora ele envia Moisés para tirar aquele povo do Egito. O povo sabia quem era o teu Deus, aleluia, o povo sabia, aleluia, a quem eles deveriam servir, aleluia, porque desde cedo eles tinham aprendido. Mas por se multiplicar e passar 430 anos sem ouvir a voz do Senhor, aleluia, muito dos povos escolhidos desfaleceu no decorrer da caminhada, no passasse do tempo, muito esqueceram do que era ouvir a Deus, do que era sentir a presença de Deus, do que era ouvir a palavra do Senhor. E o povo se multiplicou dentro de todos esses anos, e a palavra do Senhor vai dizer: mas o tempo determinado de Deus, entre Deus e Abraão, este tempo se cumpriu e o povo se multiplicou. Agora era tempo de Deus trazer este povo para o deserto para lapidar. A palavra do Senhor vai dizer: Deus usa Moisés, aleluia, como toda a igreja já sabe, e Deus conduz este povo para o deserto. A palavra do Senhor vai dizer que a tirada do povo do Egito ao deserto era para adorar o Senhor, era para servir o Senhor. Aleluia, você não entra no deserto, aleluia, para não entender o que tu está fazendo, aleluia, mas Deus ele te tira de um lugar e te põe em outro, mas tu vai saber, é deserto, e no deserto tem luta, no deserto tem frio, tem calor, tem perseguição, tem sofrimento, mas a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, que Deus estava com eles durante o dia e durante a noite. A palavra do Senhor, ela deixa claro para mim e para ti, aleluia. Agora Moisés conduz o povo se está diante do mar vermelho, atrás tinha o teu inimigo, mas a palavra do Senhor vai dizer que a direita e a esquerda não tinham saída, aleluia. A palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo de número 14, a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti, no verso de número 13, que Moisés ele chega, aleluia, a dizer para o povo: parai e ficai quieto, e verás o livramento de Deus. Aleluia, este povo que vós viste hoje, não os verá novamente. Aleluia, então olha o que Deus manda dizer para os que andam inquietos: parai, estais quieto. Inquieto é uma pessoa que não tem calma, não tem paciência, uma pessoa que está aflita
angustiada, uma pessoa que não para. Aleluia. Mas agora a palavra é: parai. Estás quieto, estás tranquilo, permaneça em paz. Sabe que Deus é o que vai dar o livramento. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que a segunda ordem do Senhor a Moisés era: diz ao povo que marche. Tu quer a presença do Senhor? Tu quer ver Deus agir na tua vida? O Senhor, a ordem é que tu marche. Não importa o deserto que tu se encontra, mas a palavra do Senhor diz que Deus ordena a Moisés para que ordenasse o povo para marchar, porque o povo estava temeroso. Aleluia. O povo não sabia, aleluia, a quem eles deveriam lutar. Este é o problema do crente. Ele não sabe com quem ele tem que lutar. Aleluia. Ele não entende a quem ele vai confrontar. E ele se perde dentro de si mesmo através de um medo, através das emoções descontroladas, e esquece que Deus é o que traz a calmaria, Deus é o que traz o livramento, Deus é o que traz o socorro, o Senhor é o que faz os ventos contrários se cessarem. Aleluia. Mas por causa da inquietação, aleluia, na vida do homem e da mulher, ele esquece que Deus está com ele. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, aleluia, que Deus, ele já tinha ordenado Moisés, aleluia, dizendo que estaria com o povo e a presença dele não sairia nem durante o dia e nem durante a noite. Aleluia. Mais uma coisa, igreja, que eu quero, aleluia, expressar para ti o que o Senhor me colocou no meu coração, para que você e eu e todos que ouvem esta palavra entendam uma coisa. Aleluia. A quem tu vai confrontar? Aleluia. E como tu vai prevalecer de pé diante do teu inimigo? O Senhor, ele já disse que ele estava com Israel numa coluna de nuvem durante o dia. Israel ouviu. Ele disse que estava com Israel durante uma coluna de fogo à noite. Israel ouviu. Tu levanta as tuas mãos e diz: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. E sabendo que Deus está contigo. Mas é uma luta travada para tu saber que Deus vai agir. E primeira coisa que para Israel passar pelo processo foi através da palavra de Deus a confrontar a si mesmo. Aleluia. Tirar o medo de si mesmo, lutar contra si mesmo para se estar perto do Senhor e confiando no que Deus pode fazer. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, igreja, para mim e para ti: Israel, aleluia, eles estavam sabendo que Deus estava com eles, guiando durante o dia, que o Senhor estava com eles, iluminando durante a noite, para que o crente não se perca no caminho, nem de dia e nem de noite. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que mesmo assim, Israel diante do mar vermelho temeu. Mesmo assim, tu sabendo que Deus está contigo de dia e de noite, porque Jesus disse: eis que eu estou convosco até a consumação do século do século. E tu sabe disso, porque teme a enfermidade, porque teme os confrontos do adversário, porque tu teme as palavras que te afrontam e muitas vezes te causa ira, te causa aflição e te causa ódio, e tu afasta-se do caminho do Senhor. Aleluia. Porque tu teme, sabendo que tu tem um Deus que te livra. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer: Israel, ele tinha o conhecimento que Deus estava, mas quando a palavra se perde dentro do crente, o crente não sabe onde Deus está. Mas Deus está vendo o crente, mas o crente não vê Deus, porque Deus não é visto com o olho físico, mas sentido no teu coração e ao redor de ti.
mim e para você. Deus precisava tratar Israel, mas para Deus tratar Israel, Israel precisou estar em volta de um lugar que não havia escape. Para Deus tratar a minha e a ti, nós precisamos estar em uma situação onde não há saída, e nós precisamos confrontar a nós mesmos e dizer: eu creio que Deus vai me livrar, eu creio que Deus vai me socorrer, eu creio que Deus vai agir ao meu favor. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que para Deus tratar Israel não foi fácil. Aleluia. O primeiro teste, aleluia, para matar um crente que já tinha se perdido da palavra lá atrás, mas agora teve a oportunidade, sabendo que Deus estava com ele de dia e de noite. Mas Israel, aleluia, temeu, aleluia, e se levantou contra Moisés, porque eles queriam, aleluia, permanecer no Egito, sendo escravizado, sendo dominado pelo faraó, aleluia, do que enfrentar o medo que está dentro de si. Muitos crentes deixam de andar com Jesus porque não tem coragem de enfrentar a si mesmo. E como tu vai enfrentar a si mesmo? O primeiro domínio das emoções, das ações descontroladas que há no homem. E como é que isso acontece? O crente aceita Jesus no leito. Por quê? Muitos estão ali sofrendo, estão achando que é a última oportunidade, e muitos aceitam, e muitos têm na tua mente a emoção e dizem assim: não, eu vou me levantar e vou aceitar agora. Morre sem salvação. Outros no momento de dor aceita, mas a emoção dentro de si o que fez aceitar, e não a ação de entender que há um Deus soberano, que tudo pode, que tudo faz, e que pode, aleluia, sustentar este homem, salvar esta mulher, salvar esta criança, salvar este jovem, porque a razão do momento é importante. Mas para mim, para você que conhece a Jesus, a razão é melhor do que a emoção. Cuidado com a emoção, crente. A emoção tem matado o crente. Israel estava vazio porque estava emocionado, descontrolado, aleluia, temeroso, porque quem só vive de emoção, aleluia, ele é momentâneo. E quem é momentâneo, ele não sabe o momento de alegria, o momento de paz, o momento de sossego, o momento de amor, aleluia, mas ele vive de paz. Se tu está vivendo momentos de emoção na tua vida, cuidado. Não tenha duas faces, dois pensamentos. Porque dois pensamentos provindos de pessoas emocionais desequilibradas. Aleluia, que tem feito o crente não entender o trabalhar de Deus. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti. Aleluia, Deus agora, Ele permite, aleluia, Israel se sentir confrontado. Mas não foi por causa dos inimigos, não foi por causa do mar, não foi por causa, aleluia, das colunas que tinha nas laterais, das pedras que eles estavam presos naquele lugar. Mas foi porque o povo não confiava em Deus. O primeiro medo do homem, quando o homem está emocionado, descontrolado, ele pode ser crente de oração, mas se ele não for um homem que tem fé em Deus, uma mulher que tem fé em Deus, que confia no agir do Senhor, ele teme, ele descontrola, ele sai fora de si. Se tiver que bater, ele bate. Se tiver que xingar, ele xinga. Se tiver que beber, ele bebe. Se tiver que prostituir, ele prostitui. Porque está emocionado e desequilibrado com a tua consciência. Aleluia! E a palavra do Senhor vai deixar claro que para mim e para ti, o descontrole de Israel aconteceu porque Israel não confiava em Deus.
conhecia o poder, viu a glória, viu todo o trabalhar de Deus no Egito, mas não confiava em Deus. Será que a tua fé, crente, é suficiente? Aleluia! Para você se preparar, para se salvar a tua alma, para descansar no Senhor no momento de tribulação, no momento de perseguição, no momento de leito de enfermidade. Será que a tua fé em Deus é suficiente para não fazer murmurar, ou voltar atrás, ou contender-se com Deus? Aleluia! Aleluia! E Deus coloca agora Israel, aleluia, mas Deus dá mais uma oportunidade. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, até o mar reconheceu a Deus. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer quando Deus manda, aleluia, Moisés tocar nas águas. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que o mar se abre. Sabe por que o mar se abriu? Não foi porque Moisés tocou, foi porque até o mar obedece à voz do Senhor. Aleluia, mas Israel e muitos crentes não ouvem, não entendem a voz do Senhor. As águas primeiro saíram da frente do Senhor e Israel passou. Israel agora se alegra. Israel agora está emocionado, cantando como muitos crentes cantam quando estão emocionados. Mas de repente, quando Israel se depara no deserto, aleluia, ele esquece que Deus estava lá e que Deus que ele adorava estava lá. Ele esquece que ele estava na coluna de nuvem, na coluna de fogo. Ele esquece que ele abriu o mar. Eles esquecem quem tirou eles da escravidão. Aleluia. E agora começa a murmurar. Mas no momento da emoção eles cantou. Tem muitos vivendo apenas de emoção, mas na hora da luta, a murmuração. Eles não confrontam a si mesmos para vencer o mal, para vencer a fraqueza, para vencer a frieza. Aleluia. Mas eles começam a contender com Deus. Porque Senhor, eu estou passando. Porque Senhor, eu estou na tua casa e eu estou vivendo isso. Porque sobre mim vem tais coisas. Porque me falta aquilo. Porque me falta isto. Aleluia. Mas espera aí. Mas quando está alegre, emocionado, canta. Acha que não vai ter luta? Deus leva crente para tratar no deserto. Não pensa que porque o Senhor nos resgatou e nós só vamos viver de bonança. Jesus estava no barco, mas lá o vento soprava. E Jesus estava no barco, ele via o vento soprar. Mas ele estava presente e esqueceram da tua onisciência, da tua presença. Esqueceram do teu poder e da tua glória. E crente que rema sozinho não tem resultado. Mas crente que está aleluia, confrontando assim, indo até o Senhor e se humilhando, ele tem resultado. Aleluia. E nos dias de hoje, o crente, quando ele tem um confronto, o crente não vem nem no culto, porque ele não consegue enfrentar. Eu estou me sentindo fraco, pastor, por mim. Mas ele diz: Senhor, eu estou me sentindo fraco, mas eu vou ficar de joelho, ainda que eu não tive palavra. Eu quero levantar daqui renovado para me prosseguir. Ele não consegue dizer: Senhor, não tem força para jejuar, mas me dá força, eu preciso jejuar. Senhor, não estou conseguindo ler a palavra, mas eu vou ler mesmo sem eu entender. Eu vou continuar lendo até o Senhor me dar discernimento. Porque é mais fácil pedir para os outros fazer do que confrontar a si mesmo. Israel precisava se confrontar a si mesmo. E para Deus colocar Israel na prova, Israel teve que ir para o deserto. Para me aprender, mas eu sei de Jesus, ele primeiro traz você para casa e diz: eu sou contigo. Mas você precisa te confrontar. Você precisa tirar o teu medo. Você precisa tirar aquilo que te impede de prosseguir. Porque tem coisa, igreja, que Deus vai
crente deixou de fazer e quer que Deus faz. É verdade. Tem lugar que não tem mais oração e ele quer que Deus desce agora. Tem lugar que não tem mais a ensino da palavra e ele quer que Deus faz o reboleço, o milagre dentro da igreja. É campanha de não sei o que, campanha de não sei o que, campanha daquilo, mas não acontece nada, só emoção, mas a razão, a oração fugiu, a palavra não tem, mas só tem cantoria, amoroso, mas a presença, a essência perdeu-se no decorrer da caminhada. Porque o crente não se confronta a si mesmo para vencer, aleluia, a carne para fazer, aleluia, o céu se abria ao teu favor, aleluia. E Deus trata o crente dessa maneira. Deus coloca na prova para depois ser aprovado. Mas quando o crente vai para a prova, ele não quer ser aprovado, porque para o crente ser aprovado ele tem que vencer a si mesmo. E como tu vai vencer a si mesmo se você não consegue controlar nem a sua raiva, nem a sua língua, nem o seu nervosismo? Como você vai vencer os teus inimigos se você não tem controle de si próprio? Mas Deus lapida crente no deserto. E a palavra do Senhor vai dizer: Deus está presente. De dia ele guia, de noite ele clareia. Ele começa a dar discernimento crente quando está caminhando na tua vontade. Aleluia, ele dá iluminação de entendimento e sabedoria quando o crente desce na madrugada para buscar a tua presença. Aleluia. Mas muitos têm perdido, igreja. Muitos têm perdido. Tem muitos crentes voltando de 10, 20, 30 anos. Se esfriou. Muitos, as coisas do mundo já tomou conta da igreja. E ele disse bem assim: mas não tem nada a ver. Por quê? Não tem nada a ver. A santidade de Deus mudou. O templo sendo profanado. E Deus não está vendo. E a pessoa diz: não tem nada a ver. Por quê? Quem não confronta a si mesmo não sabe o que é de Deus. É natural. E o sobrenatural não pode entender o que é de Deus. E a palavra do Senhor vai ensinar para mim e para ti. Deus agora ele começa a lapidar Israel no deserto. Aleluia, porque Deus queria tirar um povo santo, um povo separado. E a palavra do Senhor vai dizer: aqueles que não queriam estar com Deus, a palavra que Moisés disse: aqueles que querem servir a Deus, passa para cá. Os que não querem, que ficaram do outro lado, que não queriam servir a Deus, foi morto a espada. No deserto muitos morreram pela mão do Deus inimigo. A palavra vai dizer que a terra engoliu muitos. A palavra do Senhor vai dizer que a serpente matou a muito. A palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti que o fogo consumiu também a muito. As pragas também consumiu a muito. Mas aquele, aleluia, que entendeu e reconheceu que Deus estava consigo, aleluia, estes prevaleceu para as promessas do Senhor se cumprir. Aleluia. E o povo foi vindo tratar de Deus, e eles foram entendendo que o confronto, a luta não era lá fora, mas era aqui dentro de nós. Para estar com Deus, a luta não está no mundo, a luta está dentro de cada um. Quer viver Deus? Luta contigo mesmo. Quer ver a glória? Luta consigo mesmo. Quer a presença? Continua lutando consigo todo dia. Confronta as tuas ações, as tuas emoções. Viva pela razão da salvação e da palavra. Aleluia. A palavra do Senhor deixa claro para mim e para ti, igreja. Em Efésios, no capítulo de número 6, a partir do versos 10, Paulo agora ele vai dizer para mim e para ti que a necessidade é da força e do poder de Deus. Ele disse mais que ainda as armaduras espirituais. Aleluia. Ele disse que ela
nos deixa firme contra a astúcia e cilada do diabo. Começa a entender isso aqui. Paulo vai dizer para mim e para ti também que nós não temos lutas, aleluia, com pessoas, mas ele está dizendo que nós também temos uma batalha travada nas regiões celestiais, que ele diz que é com o principado, potestade. A nossa luta é contra o príncipe da treva que atua nesse século e contra as sortes espirituais da maldade, aleluia, que atua nas regiões celestiais. Aí a palavra do Senhor volta para mim e para ti, lá, aleluia, em Gênesis no capítulo de número 4, a partir do verso 6, a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para você a correção de Deus dizendo a Caim a respeito do domínio. E Deus olhou para Caim e disse: por que Caim, o teu semblante descaiu? Aleluia, não é certo, se você fizer o bem, ele será aceito. Aleluia, mas aleluia, sobre ti, ele diz que o desejo do coração de Caim era o pecado. E ele disse: já está morto sobre ti. Mas ele volta e diz para Caim: mas sobre ele tu deve ter domínio. Então Deus já está dizendo, aleluia, em Efésios Paulo diz que nós temos armadura para combater o mal. Deus está dizendo: agora você tem sobre ti domínio para lutar contra as tuas ações, contra os teus desejos. Aleluia, mas sozinho tu não consegue. Mas aleluia, mas Deus disse: foi te dado o domínio. E tem gente que não domina a si mesmo. Caim não dominou. Deus estava falando para ele: Caim, tu tem desejo no teu coração mal. E o desejo que tem no teu coração é morte, é inveja, é contenda, é divisão. Você tem emoções desequilibradas sobre ti, mas você deve controlar esses desejos. Aleluia, você tem que dominar essas emoções. Aleluia. E ele não deu ouvido, e muitos crentes não têm dado ouvido e têm morrido espiritualmente. E Caim foi lá e matou seu irmão, porque se ele tivesse sido revestido pelo poder e a força de Deus, as armaduras espirituais, aleluia, ele estava firme contra as astutas ciladas do adversário e também contra o desejo maligno que veio sobre o teu coração de matar o teu irmão. Por isso, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, há uma luta travada. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas ele diz que tem uma luta no mundo espiritual, e Deus diz que eu e você tem uma luta no nosso interior, e estas lutas nós precisamos vencer, nós precisamos nos confrontar, nós precisamos desviar deste mal, nós precisamos tirar de dentro de nós, para que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é fiel na minha vida e na tua vida. Jesus Cristo, ele vendo que o homem não tinha o poder para lutar contra o adversário, porque o adversário tinha mais poder do que o homem. Então a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti em Lucas, no capítulo de número 10, a partir do verso 17, vai nos falar sobre a volta dos 70. E os 70, aleluia, discípulos de Jesus, enviados para fazer a obra. Quando eles retornam para dizer com alegria o que aconteceu, Jesus vai dizer para eles: e eu vi Satanás quando caiu do céu como um raio, e eu vos dou poder. Aleluia. E o Senhor disse que este poder era para desfazer todas as artimanhas de Satanás, todo o mal que se levantar em nosso caminho. O Senhor disse: esse poder desfará. Aleluia. Mas o Senhor vai chamar a atenção dizendo para o teu discípulo e para mim e para ti, que há uma luta maior do que, aleluia, vencer os espíritos imundos. O Senhor disse: alegrai-vos, por teu nome está escrito no livro do céu. O Senhor Jesus estava dizendo, aleluia, não se alegre porque os espíritos vos sujeitem, porque vocês o dominam, porque vocês os, aleluia, expulsam, porque ele vos obedece. Mas ele diz: há uma luta travada para você estar com Deus. Aleluia. Jesus estava dizendo que há uma
Mas para isso ele disse: confronta de crente, confronta dentro de si. Olha que tem um céu para tu alcançar, tem uma presença de Deus para você permanecer, aleluia, debaixo desta graça e deste conhecimento. Mas ele disse para o teu discípulo, porque ele viu que a alegria tinha subido, a emoção tinha tomado conta, pastor, tinha tomado conta. Quando o crente começa a ter muita sabedoria, ele deixa ser dominado pelas emoções. As emoções ele controla, aleluia, a mentalidade humana. É muito aplauso, é muito reconhecimento, é muitos chamados, aleluia, é muita fama. E muitos crentes têm emocionado com os poderes. E Jesus viu aquilo nos discípulos e alertou. Mas muitos nos dias de hoje estão perecendo, aleluia, sendo pregadores, orando, expulsando o inferno, curando, aleluia, expulsando o demônio, curando o inferno, apregoando a palavra. Mas contudo, teus nomes já foi apagado do livro da vida. Porque não confrontou a si mesmo, porque não lutou consigo mesmo. Mas a emoção tomou conta. E o Senhor traz a mim e a ti essa palavra dizendo: Ele dá poder, Ele permanece até o século do século. Ele está contigo de dia e de noite. Mas limpar a si mesmo depende de ti. Aleluia. Jesus disse em João capítulo 16:8: o Espírito Santo, Ele, o Espírito de verdade, Ele convence o homem do pecado, aleluia, do juízo, da justiça e do juízo, aleluia. Mas para o Espírito Santo, aleluia, convencer a mim e a ti do erro, se eu e você não se confronta, não deixa ser dominado, jamais vamos ser, aleluia, convencido pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo te dizer uma pequena coisa e tu não der crédito, como ele vai te convencer com as grandes coisas. Por isso, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus já te deu presença, te deu palavra que é ferramentas. Ele te deu mente com clareza e entendimento. Agora usa as ferramentas, usa a presença, aleluia, confronta-se para viver debaixo da graça e alcançar a terra prometida. Aleluia. Não deixa ser cefado pela espada, não deixa ser cefado pela serpente, não deixa ser cefado pelas pragas, não deixa ser cefado, aleluia, pelo fogo, não deixa ser cefado, aleluia, pela terra. Aleluia. Porque quem não quer ser lapidado, a sepultura já está aberta. Mas aleluia, mas foi nos dado oportunidade. E a oportunidade que Deus dá para mim e para ti é uma oportunidade única. Aleluia. Por isso, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor Deus vai mostrar primeiro para Israel que estava com ele. Mas Israel se perdeu. Porque crente que vive emocionado, ele se perde constantemente. Aleluia. Por isso, cessa a emoção da tua vida, cessa as emoções, aleluia. Viva mais pela razão, a razão de amar, a razão de viver, a razão da paz, a razão da palavra, a razão da alegria, aleluia, a razão da salvação, da presença do Senhor. Tudo é verdadeiro. Mas as emoções, elas nos levam a engano. Porque um homem emocionado, uma mulher emocionada, ele vai fugir da santidade, da edificação. Porque é melhor o amoroso, melhor é o tumulto, melhor é a visibilidade, aleluia, do que a profundidade do conhecimento e vida com Deus. E o Senhor, Ele está mostrando para mim e para ti que Ele está conosco. Ele está mostrando para mim e para ti que é uma luta travada, mas Ele lapida os
frente no deserto. Ele mostra para mim e para ti que a armadura se afoitada. Aleluia. Paulo vai dizer em Efésios 6, ainda a palavra do Senhor vai te dizer, Paulo vai dizer a respeito do capacete da salvação. Paulo está dizendo que a palavra, ela trata a mente. A palavra, quando ele diz sobre a coraça, ele disse, ela trata o coração, ela guarda, ela sela o teu coração contra as coisas deste mundo. Por isso Jesus diz que a água que ele desse àquela mulher, ela não voltaria a ter sede, porque dentro dela se tornaria uma fonte de água que jorrava para a vida eterna. Paulo estava dizendo, aleluia, que a palavra, ela te dá proteção, que é o escudo da fé. A palavra do Senhor, Paulo está dizendo, quando ele disse a respeito do sapato do evangelho da paz, ele está dizendo, a palavra te dá firmeza e te põe de pé. Aleluia. Ele diz que ela é a espada, ela é o guia, é o Espírito Santo. Ele falou, então toma posse, luta igreja, marcha igreja, põe-te na posição, aleluia, porque o Senhor, ele disse que é contigo, mas ele não pode fazer se você não quer. Se tu quiser só bênção na terra, ele vai te dar bênção na terra. Se tu quer galadão no céu, ele tem galadão no céu preparado para ti. Por isso, em nome de Jesus Cristo, ele está contigo. A palavra diz, ele nunca se tirou do teu povo, nem de dia e nem de noite, e ele continua conosco até o século do século. Aleluia. A tua luta é para tu ter vitória. Aleluia. Vença a ti e depois tu vence teus inimigos. Amém, igreja? Peleja contra aquilo que tu pode e aquilo que tu não pode. Deus, ele se levanta e te dá vitória. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu agradeço a minha oportunidade.